Olá! Hoje é dia 6 de dezembro e a gente começa a aula online do Movimento LIS. Então eu vou esperar um bom número de pessoas entrarem aí, enquanto isso eu vou ajustando um pouquinho aqui a câmera pra gente iniciar. Quem tá entrando depois e não tá ao vivo, passa um pouquinho pra frente o vídeo até as pessoas entrarem e a gente começar de fato a aula. Ah, muito melhor, né? Quem for entrando, vou pedir para ir se apresentando, já falando que tá online, que tá ao vivo aí, pra gente já iniciar. Pã, tudo bem aí? Boa noite. Legal. Maíra também entrou, Ma. Boa noite. Galera já entrando aí, já acessando a aula ao vivo. Um programa de aulas ao vivo pelo Movimento LIS que começa hoje. Antes eu fazia as aulas online direto pelo meu. E agora a gente vai disponibilizar também para quem não conseguir entrar às quartas-feiras às 8h30. A gente vai disponibilizar as aulas também pelo canal do YouTube do Movimento LIS para vocês assistirem. Bianca, tudo bem, Bi? Bem-vinda! E a gente vai esperar um pouquinho, uns 2, 3 minutinhos até as pessoas entrarem, começarem a acessar. E daqui a pouco a gente já inicia a aula de hoje, que tem como tema as bases do Movimento LIS. Vou explicar rapidamente o que é o Movimento LIS, de onde surgiu, e também a gente vai explicar como faz para você participar do Movimento LIS gratuitamente pelas redes sociais, e também como faz para você entrar para ser um multiplicador desse projeto que promete aí cada vez mais acessar escolas, hospitais, empresas e ajudar o maior número de pessoas a se autoconhecerem através das bases fisiológicas do corpo e da mente. E é para isso que a gente está cada vez mais formando um corpo técnico bacana e um grupo de estudos para desenvolver cada vez mais o autoconhecimento. E eu queria saber quem tá aí me assistindo, como que tá o áudio? Tá bom? Vocês estão conseguindo ver, ouvir bem? Como que tá? Me deem um feedback aí para eu saber se eu posso começar a aula de vez tranquila, sabendo que vocês estão ouvindo claramente aí o que eu tô falando e já tem uns joinhas aparecendo assim, sinal que sim, né? É isso? Tranquilo, pá? Bacana. Ótimo. Bianca Martins, me lembra... Bi, da onde a gente se conhece? Ótimo, Cá. Legal. Pessoal, a partir do momento que eu começar a explicar um pouquinho mais sobre o projeto LIS, se surgirem dúvidas, vocês vão postando. Eu vou tentar o máximo responder para vocês aqui ao vivo. Caso eu não consiga, terminando o vídeo, eu vou responder tudo que tiver aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá? Podemos iniciar a nossa aula preparadas? Então vamos lá. Bom, vou contar um pouquinho rapidamente para vocês o que é o LIS, de onde ele surgiu. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu sou professora de educação física, entrei num processo de trabalhar muito, algumas responsabilidades, fui mãe, enfim, abri outra empresa. E passava por um processo de estresse na minha vida,
quando eu tive uma crise de ansiedade. E eu não sabia o que estava acontecendo, né? Porque sempre estudei sobre saúde e do corpo, então foi bem perturbador para mim essa crise de estresse. E eu comecei um processo de autoconhecimento e de busca sobre respostas, né? De técnicas que me tirassem daquela ansiedade, daquele processo. E então, desde livros como O Poder do Agora, a prática de yoga e muitos mestres, né, que eu encontrei aí na vida, em cursos que eu fui fazendo, foram fazendo com que eu criasse uma gama de técnicas de autoconhecimento, aprendi muito. E 5 anos depois como eu já era professora, né, desenvolvendo todo um trabalho, dando as aulas e passando todo esse autoconhecimento para os meus alunos, eu resolvi de fato aprofundar e abrir um movimento que não fosse só comigo, mas que eu conseguisse ter outras pessoas ao meu lado que ajudassem a colocar um pouquinho dessas técnicas que tinham chegado até mim e que chegaram a essas pessoas também, multiplicando e levando isso para ajudar outras pessoas, crianças, adolescentes, adultos, não importa. E foi muito interessante que logo de cara o movimento LYS teve uma super aceitação, mas ele começou, na verdade, eu já aplicava o Mindfulness, né, nos meus alunos do parque, nos exercícios físicos e corporais que eu aplicava com os meus alunos no parque, e foi então que eu decidi, quando eu decidi multiplicar isso, veio uma proposta para mim. O meu filho já estava com 5 anos e eu precisava tirá-lo e colocar numa escola que não fosse mais uma escola infantil. E foi aí que eu decidi, que eu fui convidada a desenvolver esse trabalho com crianças na Wish School, uma escola que hoje tem um reconhecimento internacional por ser uma escola que está desenvolvendo uma educação holística dia após dia, né? E de um diferenciado olhar para o ser humano, e colocar e apresentar o Mindfulness para essas crianças e para os pais seria um grande diferencial e seria maravilhoso. E foi então que eu decidi topar esse novo desafio de passar tudo isso para as crianças. A partir disso, muitas curiosidades aconteceram, foi delicioso, né, encontrar o corpo docente da escola, que também muitos deles já estavam apaixonados por viver o momento presente, outros que quiseram se aprofundar mais e mais, e as crianças que trouxeram feedbacks maravilhosos, os pais, e me fizeram cada vez mais acreditar que eu estava assim no caminho certo, em expandir o movimento LYS para as escolas, para empresas onde eu já atuava como palestrante ou num patamar mais sutil, né, não aprofunda tanto, e também veio algumas propostas dentro de hospitais, onde a gente ainda não implantou, mas já estamos para 2018 já fechar com alguns hospitais com o movimento LYS. Então o movimento aconteceu desse sonho de levar um pouco mais de autonomia para as pessoas em relação ao autoconhecimento do seu próprio corpo, dos seus pensamentos, das suas emoções e principalmente do mecanismo fisiológico que tudo isso acontece, né? Como que esse movimento fisiológico acontece e como que ele acontece dentro de você. Por isso o nome Look Inside, num mundo onde a gente vê as pessoas julgando demais o outro, onde a gente observa que nós mesmos temos padrões de julgamento, então levar o autoconhecimento para que as pessoas tentem mudar um pouquinho esse padrão de olhar demais para fora e sim observar internamente e saber
que só dentro de nós é que nós podemos mudar algo, né? A gente não consegue mudar nada no outro, simples assim. A gente só muda dentro de nós. O outro só muda se ele quiser. E essas descobertas que foram feitas, por exemplo, por mim, com 30 e tantos anos, ser ensinada de forma muito mais lúdica e porém profunda para crianças é muito valioso, né? Saber que eles vão viver num mundo onde vai ser muito interessante poder ter essas técnicas de autocontrole, de menor reatividade, de percepção, de respiração, de tornar a vitalidade muito maior se você se autoconhecer e observar que seus padrões de pensamento podem estar te levando ou para baixo ou para cima. Podem estar te levando em direção aos seus sonhos e objetivos ou para o outro lado. E aí surgiu o Projeto Liz, que hoje forma multiplicadores para atuarem em todos esses grupos comunitários. E também, às quartas-feiras, hoje, a gente inicia um ciclo de aulas aqui pelo Facebook do Liz. Esse ciclo de aulas vai acontecer de 30 a 40 minutos, todas as quartas-feiras às 8h30. É totalmente gratuito e depois esse vídeo fica postado no YouTube do próprio Liz, do movimento. Também você pode participar, porque de tempo em tempo a gente vai fazer eventos em locais abertos para a comunidade também. Participar de meditação ativa, meditação formal e encontros onde as pessoas possam falar de autoconhecimento e se encontrarem nos seus próprios ideais e objetivos. E só você ficar ligado nas redes sociais que você vai ver esses convites. Você também pode participar indicando locais, né, que queiram ter um multiplicador Liz para expandir esse ensinamento. E essas pessoas vão de tempo em tempo para uma aula educacional. A gente também pode falar do Liz como uma expansão de educação e uma educação que tem como centro a paz, né? A educação para a paz, ela começa sempre dentro de nós e tem como objetivo observar aonde dentro de nós não há paz, né? E só quando eu observo é que eu tenho o potencial de transformar isso. E quando a gente começa a observar os nossos pensamentos e se observar, a gente vê que realmente muitos processos nossos não têm a paz, né? E aí eu começo a observar dentro de mim o que eu posso mudar. E o meu julgamento do fora com certeza diminui. Quando eu sei que até dentro de mim isso existe, né? Quem dirá fora. Então, o Liz, ele tem muitas possibilidades de terem adeptos, né? Um simples compartilhar de um convite para a pessoa assistir a aula ao vivo já é ótimo, porque uma simples dica, uma simples técnica que a gente passa nos vídeos já pode fazer uma grande diferença para você que está em casa, que às vezes está ansioso, que tem pensamentos e não consegue ter paz, ou simplesmente quer conhecer melhor como funciona o corpo e a mente. Então, são esses âmbitos aonde o movimento Liz tem o sonho de chegar. Hoje eu estou recebendo aí um grupo de pessoas que carinhosamente assistem e eu vou fazer uma prática formal e depois a gente vai continuar falando um pouquinho mais de como esse projeto de aulas gratuitas aqui às quartas-feiras pode ser tão expansivo e pode chegar à casa das pessoas ensinando que meditação não é um bicho de 7 cabeças, é extremamente simples, quebrar um pouco o paradigma de uma cultura que inicialmente não é nossa, né? Porque a meditação, a própria palavra meditação vem do Oriente, né? Vem de culturas de religiões budistas, e o que a gente aplica dentro do Liz
é uma técnica de meditação mindfulness que é totalmente laica, que é uma técnica desenvolvida por Jon Kabat-Zinn. E quarta-feira que vem, a professora Maíra de Freitas vai poder falar um pouquinho mais a fundo sobre o mindfulness, sobre como ele surgiu e por quem foi desenvolvido e quais são as comprovações científicas dessa técnica que o movimento LYS usa para ensinar o passo a passo da meditação. Fora isso, a respiração também, que é a voz do nosso coração, que é a forma como a gente se comunica, entende como o nosso movimento interno está acontecendo. A gente vai falar bastante aqui também nas aulas e a gente fala no Movimento LYS sobre respiração. E o foco que, se você medita, se você faz exercícios respiratórios, com certeza a gente também vai conversar sobre foco. Você vai ser uma pessoa que vai conseguir ter um pouquinho mais de ponteiro na sua vida, vai conseguir dar um pouquinho mais dessa delimitação do que você realmente quer. Certo? Vamos lá? Vamos fazer uma prática? Poli, saudades! Beijo grande! Está aqui em São Paulo ou está aí no interior? Gostoso estar aqui com você hoje, viu? Então vamos lá. Para quem nunca fez uma prática, é só você se sentar numa posição confortável e não precisa ficar preocupado com pernas, pés apoiados. A gente vai ter uma aula mais pra frente sobre posições de meditação, mas hoje é uma posição em que você se sinta confortável, sentado ou deitado, como você preferir. Esse aqui é o sino que eu utilizo, é o sino PIN. É só uma forma de iniciar e finalizar a prática. Ele não é uma regra, mas é um som muito encantador. Inclusive as crianças adoram o sino PIN, eles fazem filas assim para escutar, porque ele é realmente encantador e ele tem um tempo onde ele fica soando no nosso ouvido, e isso já traz pra gente uma atenção do som. Isso é bem bacana, porque já inicia logo na hora que eu toco o sino, você já inicia esse processo de atenção plena do som. Finalizando o som, inicia a minha voz, que vai guiar a meditação de hoje. A meditação ela pode ou não ser guiada, mas por um processo pedagógico para você entender um pouquinho mais sobre os seus pensamentos e como conduzir o seu corpo, a sua mente, para uma meditação, um estado meditativo mais profundo, eu vou guiar a meditação. Combinado? Preparados aí? Podemos? Todos? Obrigada pelos joinhas aí, hein? Pelo feedback. Então vamos lá. Sentados. Iniciemos a prática de hoje. Mantenha os olhos fechados ou abertos a 45 graus do chão. Mantenha uma postura ereta, altiva e presente. O exercício é apenas estar no momento presente intencionalmente. Traga a sua intenção para este momento. Com uma postura de observação desse momento. Quais as sensações que você pode perceber neste momento? Observe os sons e ruídos ao seu redor. Os mais próximos e os mais distantes de você. E tente não julgá-los, apenas escute.
Perceba agora onde você está sentado. Perceba se é uma superfície macia ou dura. E perceba a temperatura do local. Perceba se você está apoiando as pernas, a região do seu quadril, e se o lado direito e esquerdo do seu corpo apoiam de forma igual. Apenas observe a posição da sua coluna. Não é preciso mudar, apenas observe. A sua cabeça, se ela está projetada para frente, para trás. Se ela está em cima do eixo da sua coluna, apenas observe os seus ombros. E agora perceba a sua respiração, como ela acontece nesse momento. Ela acontece de forma igual na narina direita e esquerda, quando o ar entra no seu corpo? Perceba os sons agora do seu corpo e os movimentos dele, mesmo que muito pequenos. Os movimentos da respiração ou de algum órgão. Observe-se curiosamente. E se perceber que os seus pensamentos estão te levando para outro lugar que não aonde o seu corpo está, você gentilmente os convida para voltar ao momento presente. A sua atenção volta ao momento presente. Mantenha-se atento. Talvez seja preciso você fazer isso muitas vezes. Talvez 10. Talvez 100 vezes. Não há problema nenhum nisso. É bem comum. Observe o seu pensamento e retorne a observar o momento presente. Quando perceber que dispersou, volte. Lentamente, você começa a ouvir os sons e ruídos novamente ao seu redor, observando tudo que acontece nesse agora. Perceba o local onde você está. Encerre a prática. Muito bom.
Boa noite para quem eu não vi ainda. Como foi a prática aí de vocês? Vocês conseguiram fazer de casa? Quem tá aí me dá um feedback de como foi. Para quem entrou agora, eu há pouco falava um pouquinho, eu falava sobre o movimento LIS, como ele acontece e como vão ser essas aulas às quartas-feiras. As aulas sempre vão ter uma prática e vão falar de um tema breve, né? A gente vai falar rapidamente de um tema que tem a ver com o assunto mindfulness, que tem a ver com respiração também e que tem a ver com objetivos e focos. Então, essas aulas vão ter, cada uma vão ter um tema, vocês vão saber antecipadamente do tema e vão ter práticas. E as aulas vão ficar também disponíveis no YouTube, aonde, se você não conseguir pegar no horário, às 8h30, às quartas-feiras, você pode assistir depois. E falei também um pouquinho sobre o que é o movimento LIS, como acessar, como ajudar, basicamente que a gente tem formado multiplicadores para ajudar a expandir essa técnica que a gente utiliza para autoconhecimento, tanto do corpo quanto da mente, utilizando as ferramentas que chegaram até nós, multiplicadores, porque ela é uma metodologia que ela vai a cada multiplicador tem a possibilidade de acrescentar uma pecinha nessa metodologia que não tem fim. Então, cada pessoa que vai entrando, vai participando dos grupos de estudos, e esse grupo de estudos vai deixando o grupo cada vez mais nutrido de informação para levar para esses locais, escolas, bancos, instituições financeiras, né, empresas e também hospitais. Enfim, não tem limite aonde chegar o que a meditação e o autoconhecimento têm como benefício. Então, qualquer lugar onde tiver pessoas, o LIS pode estar. E aí hoje ele está na sua casa. Eu sou muito grata por vocês estarem assistindo hoje, nesse primeiro dia onde a gente lança as aulas gratuitas às quartas-feiras do programa LIS. Eu queria agradecer também os pais das crianças da Wish School, que também tem alguns pais que estão presentes aí. Queria agradecer muito a presença e a força de vocês por terem essa preocupação em se desenvolverem, assim como os filhos também estão recebendo as técnicas no formato para a idade deles, mais lúdica, mas para que vocês estejam alinhados com tudo que tem acontecido para esses baixinhos lá na escola. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem me mandar escrevendo aqui no Facebook ou no Instagram, e eu vou sempre estar à disposição para responder para vocês, tá bom? Um beijo grande. Quarta-feira que vem, 8h30 da noite, a professora Maíra de Freitas vem falar um pouquinho sobre mindfulness e o que essa técnica tem prometido aí, o que a ciência tem comprovado com grupos e grupos de pessoas que já passaram por pesquisas científicas e trouxeram para nós evidências do quanto essa técnica é poderosa para trazer um pouquinho mais de paz, tranquilidade, equilíbrio e autoconhecimento para a sua vida. Um beijo grande e